você que tá aí assistindo, eu sei que tem uns direitinhos que vem assistir aqui. Eu sei que tem os liberal defensor de bilionário assistir aqui. Você que tá aí assistindo, você se diz um defensor das liberdades. Tem que ter liberdade. E é muito engraçada a direita brasileira, porque a direita brasileira, ela se encaixa na liberdade econômica e no conservadorismo dos costumes. Não faz o menor sentido. A gente protege a economia quando está tendo uma pandemia, mas se o meu papai for preso, eu quero que a economia se lasque, que a economia quebre para ele ser solto. E a gente está vendo mais um fenômeno desse com a queda das redes do Jones Manoel. Eu quero ver agora, você que é o direitinha que assiste aqui o Blá Blá, você que me acompanha nas redes sociais, dizendo que, na verdade, as redes do Jones têm que estar livres. E principalmente defendendo essas big techs que fazem o que quiser no nosso país enquanto não tiver regulamentação, enquanto não tiver legislação. Então, num dia, numa semana em que o presidente Lula vem falar sobre regulamentação de rede social, o que a gente vê é um cara importante para a esquerda, quer você goste ou não do Jones, com uma comunidade de mais de 1 milhão de pessoas que seguem ele, perdendo a sua rede sem ter nenhum comunicado da empresa. A empresa simplesmente manda perder o Playboy e o Jones que se vire nessa ideia. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blabologia e aqui a gente discute ciência, aqui a gente discute educação, aqui a gente discute comportamento e sim, aqui a gente discute política. Antes de eu discutir política, antes de eu falar de política, teve uma pessoa que veio num comentário aqui do Blá Blá, e eu acho que é super importante a gente trazer essas pessoas para a discussão, dizendo que eu achava que esse era um canal de ciência, esse canal virou um canal de política. Eu vou repetir uma coisa que eu tenho dito pelo menos desde 2018, tá? Tudo é político, inclusive o seu posicionamento de bunda cagada de que eu prefiro ciência sem política. A hora que você vai falar sobre qualquer assunto, ou, vamos ser ainda mais específico, a hora que você vai escolher, por exemplo, como cientista, qual que é o seu tema de estudo, você está fazendo uma escolha política. Ah, mas não é política. Não, é que você entende política de um jeito errado. Você entende política como algo partidário. A gente não está falando de coisas partidárias, a gente está falando de política no sentido mais amplo da história. E se posicionar a favor da política no mundo, da ciência, no mundo que a gente está vivendo hoje, é um mundo político. Tem um outro vídeo aqui no canal sobre vacina, que vai ter um monte de gente que vai falar que é um absurdo o que eu estou falando, porque eu estou defendendo vacinação no mundo de hoje, tá bom? Então, tudo é política e discutir política também é discutir ciência. E outra coisa, dá para discutir aspectos políticos da sociedade do ponto de vista científico. Mas se você não está entendendo do que eu estou falando, ontem, no dia 6/8 de 2025, o Jones Manoel recebeu, eu vou colocar aqui na tela, deixa eu só arrumar aqui, o Jones Manoel, que é um produtor de conteúdo, historiador de esquerda, recebeu esse aviso aqui da Meta. A Meta, se você não sabe, é a empresa por trás de Instagram, Facebook, WhatsApp. E a mensagem que o Jones recebe é essa que eu vou colocar aqui na tela. Desabilitamos a sua conta. Você não tem mais acesso a jones.manoel. Por que isso aconteceu? A sua conta ou a atividade dela não segue os nossos padrões de comunidade. O que isso significa? Ninguém pode ver nem encontrar a sua conta e você não pode usá-la. Todas as suas informações serão excluídas permanentemente. Você não pode solicitar outra análise dessa decisão. Então, de maneira direta, óbvia e clara, em que ele não pode solicitar outra análise dessa decisão, a conta com 1 milhão de seguidores do Jones foi excluída, tá? Então tá bom, então vamos lá. No mundo em que você tem uma parte das pessoas discutindo liberdade irrestrita de fala, de comunicação, a gente vê que determinados tipos de conteúdo nas redes sociais, principalmente nessas redes, são mais atacados do que os outros. E o que a gente consegue perceber é o seguinte, em primeiro lugar, que a conta foi anulada, foi cancelada,
E a segunda coisa que a gente consegue perceber é que não existe nenhuma razão para isso ter acontecido. Ah, você não segue os nossos padrões de comunidade. Que padrões de comunidade? Quais foram os padrões que o Jones Manuel quebrou para não estar nessa comunidade? Por que que esse conteúdo foi tirado e outros tipos de conteúdo não são? Onde está a barra que determina se eu posso estar no YouTube, no Instagram, onde quer que seja? E principalmente, uma empresa que tem esse controle de informação, onde está a barra para eles, beleza? Então eu não estou aqui nem defendendo o Jones. O Jones não precisa da minha defesa. O Jones ainda está no YouTube. O Jones é muito maior do que eu. Eu estou aqui para que a gente como público, a gente como produtor de conteúdo, nós da comunidade do Blá Blá, a gente discuta e a gente entenda, em primeiro lugar, o poder que essas Big Techs têm. Então o cara ele tem o poder de te alçar a alguém muito relevante do ponto de vista de comunicação. E a gente sabe que as Big Techs fazem isso, e a gente sabe muito claramente que as Big Techs fazem isso para um determinado tipo de conteúdo. O Brasil Paralelo, por exemplo, foi treinado pelo Google para atingir o que ele atinge. O Brasil Paralelo foi treinado pela Meta para atingir o que atinge. O Brasil Paralelo investe milhões de reais nessas redes sociais para atingir o que atinge. Então a gente sabe que tipo de conteúdo é estimulado nessas redes, porque essas redes elas só estão preocupadas em ganhar o seu dinheiro. Elas foram progressistas enquanto isso era interessante. Quando o Trump entra no governo americano, elas voltam atrás em praticamente todas as decisões que elas tomaram. Né, dona Apple? Que antes era uma empresa contra o sistema lá na década de 80 e agora é uma empresa que vai investir 600 bilhões e que entrega troféuzinho de ouro para o Trump. Mas a gente pode discutir isso num outro momento. Então, quando a gente vai falar sobre rede social, o que a gente está falando é que essas grandes empresas de tecnologia, elas têm um poder muito grande de manipulação da informação e de controle de quem pode falar o que quiser e como quiser, certo? E uma coisa super importante é que, além de ter esse controle, na legislação que a gente tem hoje, do jeito que as coisas são estruturadas, as redes elas não são responsabilizadas por nada. E aqui a gente precisa trazer um outro ponto importante, tá? Paralelamente ao que aconteceu com o Jones, ontem o Lula dá uma declaração falando sobre duas coisas. Sobre regulação de redes sociais, ou seja, regulação para as Big Techs. E a segunda parte, ele fala, a segunda parte da história dele é falando que se essas Big Techs não quiserem seguir as regras do país, elas podem ir embora. E aí a direita, os deputados de direita, os senadores de direita tiram o esparadrapo da boca, porque o esparadrapo só serve para tirar foto e para causar nas redes, tá, gente? Tira o esparadrapo da boca. E aí eles vão falar, olha que absurdo que ele está fazendo. Olha, e aí o Eduardo Bolsonaro vai falar, olha o absurdo que ele está falando. E o Trump vai usar isso de munição contra o Brasil para falar que as empresas estão sendo censuradas no Brasil. Mas eu vou contar um segredo para vocês que estão assistindo. Sabe onde tem regulação de rede? Na Europa inteira. Sabe onde as Big Techs têm que seguir as regras? Na Europa inteira. Sabe onde essas Big Techs ainda estão? Na Europa inteira. Por que o Trump está fazendo o escarcéu que ele está fazendo, usando as redes sociais como uma desculpa para atacar o Brasil? Para que as Big Techs possam fazer o que elas quiserem aqui no Brasil. Para que esses caras continuem tendo um poder não regulamentado no Brasil inteiro. Por quê? Porque daí eles podem literalmente fazerem o que eles quiserem. Sabe onde essas redes não entram a não ser com o rabinho no meio das pernas? Na China. Então, a hora que a gente discute, a hora que a gente olha para o que aconteceu com o Jones e coloca numa lente de aumento, a gente tira a lente de aumento do Jones. E aqui eu não estou dizendo que o que aconteceu com o Jones não é um problema. É um problema. É um problema muito sério. Mas na hora que a gente dá um passo atrás para ver o parâmetro geral, a gente consegue perceber que esse é mais um evento acontecendo dentro de algo que não é regulamentado. Que literalmente os caras podem fazer o que eles quiserem. Eles podem cobrar o quanto eles quiserem, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem fazer propaganda do que eles quiserem. E aí quando dá merda, quando sobe um conteúdo que não é legal, quando a opinião pública se vira contra eles, eles falam, não, mas a gente não tem nada a ver com isso, a gente só lava as mãos
porque eu não tenho nada a ver com isso como empresa. Eu só tenho uma plataforma que as pessoas sobem videozinho. Se esse vídeo é racista, isso não é um problema meu. Se eu ganho milhões de reais com esse vídeo racista, isso não é um problema meu. Então, a hora que eu pego e vejo o que aconteceu com o Jones, eu só vejo mais um ato autocrata de uma Big Tech falando, não quero mais seu conteúdo na minha rede. E aí o que a gente pode discutir é, mas porra, o Jones, comunista, tá reclamando que tiraram o Instagram dele. Que absurdo é esse? Gente, essa é a forma que a gente tem para se comunicar hoje em dia. O Jones só conseguiu ter o impacto que ele tem, quer a gente goste ou não do Jones, quer a gente goste ou não do conteúdo dele, quer você que está assistindo concorde ou não com o que o Jones fale, porque o Instagram está aí para ser usado, porque a gente tem que ocupar esses espaços. Mas a partir do momento em que você tem uma rede que consegue, uma empresa que consegue determinar até onde você vai, e aí eu vou dar uma dica para vocês, tá? Fica uma diquinha aqui. Então você pega, por exemplo, estuda o Instagram e estuda o que o Instagram faz com conteúdos de pessoas trans. Estuda como o Instagram ele acaba com o alcance de pessoas de determinados tipos de minorias. Não precisa nem excluir a conta. Estuda, vai ver o que acontece quando uma conta fica politizada. Vai ver o que aconteceu com o Blá depois que o Blá se posicionou politicamente, que a gente demorou anos para voltar a crescer, a gente só voltou a crescer de 1 ano e meio para cá. Vai ver o que acontece com essas redes e com esses discursos. Na hora que a gente amplia o discurso e volta para a fala do Lula de ontem sobre soberania nacional, sobre regulação de rede, sobre sobre estrutura de rede, sobre por que a gente deveria investir numa internet própria, ligada à internet de fora, é claro, mas por que a gente deveria ter servidor no Brasil? Por que a gente deveria ter uma rede própria? Por que eu preciso dizer para o Google o que ele pode ou não pode fazer no Brasil? Porque nos Estados Unidos, eles não têm a liberdade que eles querem ter aqui. Vamos discutir shadow ban de minoria, vamos discutir por que determinados perfis são retirados e outros não são retirados. Vamos discutir por que essa liberdade, essa possibilidade que se oferece para essas Big Techs não é vantajoso para ninguém, a não ser para a Big Tech. A não ser para a Big Tech. Então por que os caras fazem uma reunião e o Trump nos pressiona para aceitar que a Big Tech possa fazer o que quiser aqui no Brasil? Porque ele chama de censura a regulamentação que acontece na Europa inteira. Por que ele chama de censura a regulamentação que acontece nos Estados Unidos? Por que lá tem que ter regulamentação e aqui não? Porque aqui se ganha muito dinheiro fazendo o que quiser. Porque aqui o Google, o Facebook através da Meta, o Google através da Alphabet, a Amazon podem se comportar do jeito que quiserem se comportar. E é lógico que eles vão fazer lobby contra a regulamentação. É lógico que eles vão nos pressionar economicamente para que a gente não regule nada. É lógico que eles querem continuar tirando caminhões e caminhões e caminhões de dinheiro do nosso país. É lógico que, como não tem regulamentação, eles podem fazer isso aqui. E, de novo, qual é a razão? O que o Jones fez? Pelo menos para ele não fazer mais. Então tá, que a sua conta não segue os nossos padrões. Que padrões? Qual padrão não foi seguido? Então isso daqui, de novo, eu sempre falo de pontinhas de iceberg, isso aqui é a pontinha do iceberg de um problema maior. E o que eu acho curioso é isso. Quem que vai vir em defesa do Jones? O pessoal lá do MBL, que toma pau do Jones toda semana, que pede pro Jones toda semana nos debates, será? Será que o Kim agora vai sair lá, vai pegar as redes dele para defender o Jones? Para falar que a rede do Jones tem que estar aberta? Que liberdade de expressão é importante? Será que o Bananinha vai fazer isso? Será que os caras vão defender desse jeito? Então, acho que esse é o ponto. O ponto que a gente tem que discutir é o quanto a gente está na mão desses caras. O quanto o Blá está na mão desses caras. O quanto, quando a gente discute precarização de produção de conteúdo, o nosso trabalho é precarizado. O quanto a gente precisaria, como país, estar legislando, estar pensando em um monte de coisa para impedir que a gente esteja na mão desses caras o tempo todo do jeito que a gente está. E vários trabalhos mostram os problemas das redes sociais do jeito que a gente tem hoje de levar o conteúdo para extremismos, geralmente extremismos de direita e assim por diante. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado para quem acompanha o Blá, para quem está aqui com a gente.
Eu vou fazer uma propaganda antes de ir embora, então não vai embora ainda. Nós estamos lançando o nosso quadrinho Mila e Milho parte 2. Então deem uma olhada no link que está fixado aqui embaixo. Eu vou colocar aqui na tela agora, Mila e Milho parte 2. E se você já comprou a primeira parte ou está interessado num quadrinho que vai falar sobre ciência, que vai ser um quadrinho político, que vai falar sobre educação e que é desenhado para crianças de 8 a 10 anos, você pode ler com seu filho mais novinho, ou você pode ler mais velhinho também, porque está muito legal, garanto que você vai gostar. É só você clicar no link que está aqui embaixo, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Valeu demais para quem acompanha o Blá Blá. Até a próxima aí. Tchau.